Em 2020, comecei a observar uma cabana que estava alugada há alguns meses. Na época, eu estava brigando muito com meu pai. Precisava sair de casa o mais rápido possível. O locatário principal também enfrentou problemas pessoais, o que o levou a sair do imóvel. E, para simplificar, vou chamá-lo de meu senhorio. Era uma cabana completa. Tinha 2 andares, uma cozinha pequena, um espaço razoável e um quarto acessível por um pequeno lance de escadas. Havia também uma porta estranha, como uma escotilha, que precisava ser aberta para chegar ao andar de cima. Era perfeito para a situação em que eu estava. Eu já estava morando na cabana há 1 mês e, a essa altura, já havia pago o aluguel do 2º mês. Então eu estava totalmente situado lá. A cabana ficava no fim de uma estrada de terra, junto a algumas outras casas do mesmo estilo e tamanho. Uma delas parecia estar desocupada, pelo que pude perceber, já que nunca vi carros estacionados ou luzes acesas por lá. Eu nunca cheguei a conhecer os vizinhos, mas sabia que havia gente morando nas outras casas. Às vezes, eu trabalhava em turnos de 12 horas e quando voltava para casa, estava completamente exausto. Nessas noites, eu ia direto para a cama e assistia TV até pegar no sono. Nessa noite, cheguei, preparei um sanduíche de presunto com geleia e um shake de proteína como meu jantar, e depois fui para a cama. Eu sempre fecho a porta que fica no chão todas as noites, pois me sinto desconfortável com ela aberta enquanto estou no quarto. Algo sobre isso me faz sentir exposto ou vulnerável, mesmo que a porta não tenha tranca. Em uma noite, enquanto assistia TV deitado na cama, ouvi uma voz vinda lá de baixo questionando: "Quem está aí em cima?" Eu senti meu coração parar por um instante. Levantei-me imediatamente, sentindo que a voz vinha de dentro da cabana, embora também pudesse ter vindo de fora. Peguei o controle remoto para desligar a TV e me arrastei até a janela circular acima da cama para dar uma olhada. Não vi ninguém lá fora, mas estava muito escuro. Perguntei: "Quem está aí?" E o silêncio que se agitou foi tão intenso que me fez levantar da cama e colocar a mão na maçaneta da porta. Levantei a porta e olhei para baixo, na direção da escada. Cheguei a chamar pelo nome do meu pai, pensando que talvez ele tivesse vindo me visitar, mas não houve resposta. Desci as escadas, com o medo crescendo cada vez mais. Eu acendi o primeiro interruptor de luz. A sala se iluminou e, como eu já imaginava, não havia ninguém lá embaixo. Ainda estava tentando acreditar que o som vinha de fora. Acendi a luz externa e olhei pelas janelas da frente, mas não havia ninguém. Nesse ponto eu estava bastante confuso, então desliguei a luz da sala, subi de volta para o quarto e fechei a porta do chão novamente. Agora eu estava completamente acordado, então liguei a TV de novo. Nem 5 minutos se passaram quando ouvi batidas na porta do quarto, vindas de baixo. Elas soavam agressivas, como se a intenção fosse me assustar. Se antes eu ainda tinha dúvidas, isso confirmou que alguém estava dentro da cabana. Dessa vez, deixei a TV ligada e fiquei totalmente imóvel, com medo até de me mexer. O mais apavorante era a ideia de que quem estava lá embaixo poderia facilmente abrir a porta, já que ela não tinha tranca. Permaneci em silêncio por uns 10 minutos e, quando finalmente senti coragem para me mover, procurei meu telefone. Claro, naquele momento ele não estava na mesa de cabeceira. Não consegui encontrá-lo, talvez o tenha deixado lá embaixo. Abri a porta do meu quarto e olhei para baixo, para as escadas, com a luz da TV mudando constantemente. Consegui ver um pedaço da escada até a sala. Desci silenciosamente e, em vez de acender qualquer luz, corri descalço para a porta dos fundos. Fui direto para a casa do vizinho mais próximo, onde sabia que havia pessoas e via as luzes acesas. Bati várias vezes na porta e, de repente, percebi alguém olhando para mim pela janela ao lado da porta. Não sabia há quanto tempo essa pessoa estava me observando.
Gritei através do vidro, explicando que eu era vizinho dele e que algo estranho havia acontecido e que eu precisava de um telefone para chamar a polícia. Ele certamente me ouviu, mas simplesmente ficou me encarando. Foi muito perturbador. À medida que me afastei da porta, percebi que ele não estava respondendo, apenas me observando de forma assustadora. Olhei em volta da estrada e não vi nenhuma outra casa com luzes acesas à distância. Por um momento pensei, e se aquele cara tivesse algo a ver com isso? Voltei para minha cabana pela porta dos fundos, que estava fechada exatamente como eu havia deixado. Entrei, tranquei a porta e acendi todas as luzes da cabana. Procurei não só por um intruso, mas também pelo meu telefone. Acabei encontrando-o no carro, pois de tão cansado que eu tinha chegado do trabalho, o havia deixado lá. Voltei para dentro e a TV ainda estava ligada no quarto. Subi as escadas e, quando cheguei ao topo, vi alguém sentado na minha cama, olhando para a TV. Era um homem. Gritei assustado e ele virou a cabeça lentamente para mim. Antes que eu pudesse ver qualquer outra coisa, saí correndo pela escada abaixo. Do lado de fora, agora com o meu telefone, liguei para a polícia. Entrei no meu carro e tranquei as portas. Fiquei observando a casa enquanto falava no telefone. Foi então que vi alguém atravessando o quintal e desaparecendo na floresta. Relatei isso à operadora e logo um carro da polícia chegou. O policial olhou a casa, o quarto no andar de cima e não encontrou nada. Quando contei a ele que provavelmente tinha visto o intruso fugindo para a floresta, ele me perguntou se havia algum outro lugar onde eu pudesse passar a noite. Engoli meu orgulho e, depois de pegar algumas das minhas coisas importantes, voltei para passar a noite na casa do meu pai. No dia seguinte, voltei para a cabana e passei mais uma noite antes de recolher o restante das minhas coisas e sair. Felizmente, o proprietário concordou em me devolver parte do dinheiro. Ele me perguntou como era o homem que eu tinha visto, mas depois disso não fez mais nenhuma pergunta, o que achei bem suspeito. Algo nessa situação parecia estranho, desde o vizinho assustador que me ignorou, até a repentina necessidade do proprietário de me sublocar o lugar. E o fato de alguém ter invadido a cabana me deixou muito assustado. Talvez tudo esteja de alguma forma conectado, ou talvez eu esteja apenas exagerando.